Muito bem, então a paz do Senhor novamente a todos que estão aqui, aqueles que vão assistir pela internet, que o Senhor Jesus abençoe a todos, dê-nos entendimento, né? Que nós precisamos entender. E eu quero comentar algo com os irmãos sobre a palavra, eu coloquei os efeitos. O tema de hoje é uma igreja acomodada. Será que é perigoso nós termos uma igreja acomodada? Perigoso para quem? Para a igreja e para aqueles que o Senhor preparou para serem tocados pela igreja. Uma igreja acomodada não é muito bom, nós vamos ver isso. Será que acomodação, ou seja, esse assunto é algo novo na história da humanidade? Será, em termos do Criador e o homem, será que acomodar, aceitar as coisas sem fazer nada, sem refletir, é novo? Nós vamos ver que não é novo isso, né? E isso permeia a humanidade, né, em relação ao mundo espiritual. Por quê? Porque quando nós nos falamos sobre o mundo físico, as coisas materiais, o que o cristão faz? O que as pessoas fazem? Pede a Deus. Senhor, me abençoa, né? Aqueles que creem em Deus, né? Aí parece que está tudo resolvido. Agora, o maior problema, a maior batalha é espiritual. Então nós vamos falar aqui do mundo espiritual, tá ok? O mundo espiritual, ele não para. Nós já comentamos aqui que o mundo espiritual, imagina um redemoinho de fogo, rápido, fogo ou vento, sem parar. Assim é o mundo espiritual. Ele não para. O mundo físico para, né? A gente para quando? A gente para quando vai dormir. Quando a gente vai tomar café, almoçar, a gente para. Vamos parar, não é? A mãe fala assim, vamos parar e vamos almoçar. Não é? Ou então você vai, quem trabalha secularmente, fala assim, agora eu vou parar, vou sair de férias. Mas no mundo espiritual, não tem dormir, não tem almoçar, não tem férias. É constante. Constante. Porque o espírito não se cansa. Os anjos do Senhor não se cansam. Os demônios não se cansam. Lembra que Jesus disse? O meu Pai trabalha até agora. Dá o quê? Dá a impressão que de dinamismo, trabalho. Está acontecendo. No céu, eu não consigo ver um anjo no céu sentado. Você consegue imaginar um anjo assim? Não, pelo contrário, a visão que João teve lá do Apocalipse, os anjos, quando não estão fazendo nada, estão glorificando. Estão adorando, estão cantando. Vamos ficar sem fazer nada? Vamos cantar então. Não é isso? No Apocalipse, nós estamos aprendendo sobre Apocalipse. Então, o mundo espiritual é assim. Né? E quando o Senhor me deu esse tema, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com acomodar, uma pessoa acomodada? E o Senhor foi falando durante o dia, principalmente ontem à noite, né? À tarde, né? Então, tem alguns versículos para a gente ler, depois a gente vai comentar. Por exemplo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Né? Então, ouviu a palavra do Senhor, quando diz a voz, é a palavra de Deus. Não endurece o coração. Não acha que não foi para mim. Ou então, o Espírito nos dá o entendimento. Né? O Senhor fala, não endureça o seu coração. Aí o Espírito fala, ouve a palavra. Segue, ou obedeça aqui a palavra disse. Aí vem uma outra voz e diz assim, acho que não foi bem assim. Eu acho que não foi para mim. Eu estou acomodado. Vai uma vez, duas, três. Daqui a pouco eu não consigo mais ouvir o Espírito falar. Né? Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Como é que a gente... vou fazer um parênteses aqui. Todos nós lembramos o dia que entregamos a vida para Jesus? Lembramos o dia? Aqui foi fácil. Eu imaginei outras pessoas aqui hoje no culto também. Por quê? Eu estava comentando com a irmã Márcia. Qual é o dia que a gente não esquece? Por exemplo, o dia do nosso casamento. Um dos motivos de ter festa no casamento é essa, para a gente não esquecer. Não é? A festa serve para a gente não esquecer que houve um casamento. Não é? Quem mais que a gente não esquece? Quem? Aniversário não dá para esquecer, não vendamos 5 vezes o aniversário da irmã. O aniversário, o nosso a gente não esquece.
As outras pessoas podem esquecer o nosso, mas a gente não esquece. Aniversário porque é uma data importante. Que é uma coisa que a gente não esquece, é quando a gente muda de casa. Se você mudou 2, 3, você vai lembrar da primeira vez que você mudou. Porque é algo marcante. Agora, e o novo nascimento? Não é tremendo? A gente não deve esquecer. Então, quando uma pessoa não lembra, eu vou fazer o apelo para ela de novo. Vai, né? Vai que ela não aceitou ainda. Tem pessoas que não entendem. E, por exemplo, as religiosas, né? Elas acham que já tem Jesus. Não é, Mandalice? Qual é que eles falam mesmo? Eu tenho Jesus desde que nasci. Não, Jesus a ama desde que nasceu, mas ela não. Não é? Então tem que explicar para ela, olha, você não consegue amar quem você não conhece. Então eu vou te contar o que é que Jesus fez, por que Jesus precisou vir. Não é? Bom, enfim. Como que era no começo quando nós aceitamos Jesus? Eu queria convencer todo mundo. Eu queria. Louvado seja Deus, os primeiros que eu preguei o evangelho foi para o meu pai e para minha mãe. Porque eu não queria que eles morressem e fossem para o inferno. Então eu me dediquei muito. E graças a Deus, eles aceitaram a Jesus. Meu tio, que foi um bom pai para mim, aceitou Jesus. Aí depois na minha ideia, eu queria converter os meus colegas de trabalho. Foi aí que começou a minha decepção. Ninguém quis. Na hora. Mas muitos o Senhor convenceu e entregaram a vida para Jesus. E hoje? Será que eu estou com esse mesmo ânimo? Não é? As coisas, o tempo vai passando e a gente acaba ficando acomodado. Né? E o Senhor diz, mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes. Então a acomodação gera uma negligência. Mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Não é? Deus não é verdade, tá? Assim que existe uma promessa para cada, mas a Bíblia está cheia de promessas para o povo de Deus. E hoje o povo de Deus na terra é a igreja. Então quando nós estamos acomodados, as bênçãos param também. Quando nós estamos trabalhando, as bênçãos correm atrás da gente. Quando a gente para, as bênçãos param também. Eu também não vou chegar perto desse cristão que está acomodado. Começa a fazer, as bênçãos começam a chegar. Por exemplo, a irmã Márcia falou sobre dízimo. Tá certo? Então, como é que a pessoa se acomoda? Eu não dou dízimo, não acontece nada. Se acomoda nessa mentira. É aí que acontece. As bênçãos param também. Ela tem só as bênçãos naturais. As bênçãos porque Deus tem bênçãos para toda a terra. Ou não? Deus abençoa todo mundo com algumas bênçãos. Mas para a igreja existem bênçãos que são só para a igreja. E dentro dessas bênçãos só para a igreja está nas finanças de quem é dizimista. O Senhor disse que Ele vai encher os celeiros. Quando você não está apegado ao fruto da terra. O dízimo serve para isso, para a gente mostrar que a gente não está apegado. E o mais legal, né? Tem gente que pensa nos 10% que ela dá para a igreja, ao invés de pensar nos 90% que fica. Não é interessante? É esquisito, né? Mas aí tá. Se a pessoa não diz, mas está contente com aquilo ali, ela está contente que não receber mais, se ela nunca ouviu que Deus pode muito mais abençoar, fica assim. Você está contente. Eu não vou convencer você se o senhor não convencer. Aí as bênçãos, ela começa a fazer uma coisa que está sempre, não, Deus abençoou, mas não era desse jeito que eu queria, viu? Mas aí entra o quê? Deve ser a vontade de Deus para mim. Bom, irmãos, será que a vontade de Deus é te dar uma bênção que alegre o teu coração ou que alegre só metade do teu coração? Deus quer nos alegrar, porque Ele fica feliz quando o filho está feliz. Aí a pessoa, então, ela restringe o direito dela de ter seu celeiro transbordante. Por quê? Ela se acomodou. Vou falar sobre isso já, sobre os pensamentos que chegam na nossa mente. Mas você está contente assim? Que você é abençoado, mas não é bem do jeito que você queria na área financeira, porque você reteve 50% do dízimo. Ninguém vê, mas tem um que vê todas as coisas. Então é isso
A gente acaba se acomodando num pensamento errado, né? Jeremias diz assim, ó, maldito é aquele que faz a obra do Senhor preguiçosamente. Por quê? Preguiçosamente não é só... E amaldiçoado é aquele que retém a sua espada do sangue. Bom, a espada do sangue ninguém gosta de comentar muito, né? Ainda mais de um filme depois que eu assisti hoje. Não é? Mas aqui são linguagens, né? Se você pegar uma outra linguagem mais, não vai estar lá espada no sangue, talvez esteja lá. Você não quer se esforçar ao máximo, né? Aqui, espada no sangue, o cara convoca você para ir lutar na batalha. Você não quer ir, não é? E preguiçosamente é assim, ó. Eu estou lá fazendo a obra, mas os irmãos não fazem, viu? Quer saber uma coisa? Eu não vou fazer por causa dos irmãos. Mas nós não fazemos por causa dos irmãos em primeiro lugar. Nós fazemos por causa de quem em primeiro lugar? Por causa de quem em primeiro lugar? É lógico. Se a nossa visão estiver no homem, desiste na primeira semana. Mas é Cristo que morreu por nós. Sendo Deus, Ele largou ali toda a glória e fez como um de nós. Só para tomar o nosso lugar na cruz. Por amor. Ele nos amou quando nós estávamos mortos. Morto significa separado de Deus. Ele nos amou mesmo assim. E a bênção, né, falando de bênção, ele diz, imagina agora que nós somos salvos, já estamos reconciliados com Deus. Imagina agora como Deus, o amor de Deus, a infinidade do amor de Deus para conosco, em cada um de nós. Cada um de nós tem um relacionamento com Deus. Cada um de nós. E só Deus sabe. Deus fala para nós, igreja, né? As 7 igrejas do Apocalipse fala da igreja atual e características que a igreja atual tem. Então ele diz assim, eu peguei alguns versículos que está lá em Apocalipse 2, dizendo assim, eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Deus não vê as coisas boas que a gente faz? Ou não? Aí ele fala assim, tenho contemplado o teu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado entre os membros da sua igreja. E que tem examinado cuidadosamente. Olha só que interessante, mais uma vez a Bíblia ela responde para a gente. Ela fala assim, ó, sei que não tolera o pecado entre os membros da tua igreja. Qual é o pecado que não é tolerado? Oi? Na realidade, esse pecado é adoração a outros deuses. Porque o Senhor disse que Ele abomina a idolatria. Então Ele está falando, eu sei que você não tolera. Como é que a gente não tolera? Quando a gente prega o único Deus vivo, não é? Não tolera o pecado. E que tem examinado cuidadosamente as pretensões daquele que dizem ser apóstolos, mas não são. E já descobriu como eles mentem. Hoje é assim, né? O mundo, no mundo inteiro, a igreja, como instituição, ela está falida. Ou espiritualmente, ou moralmente. Somente a igreja de Cristo permanece intacta. Porque é de Cristo. Né? Nós vemos quando Paulo disse para a igreja, ele disse, olha, depois que eu morrer, Paulo falou, depois que eu morrer, vão infiltrar no meio de vocês lobos que querem matar vocês. Não é? E é o que está acontecendo no mundo inteiro hoje. Por isso que é muito bom quando nós prezamos por não ir além da palavra. Mesmo que... eu vou falar dos pensamentos já. Vem aqueles pensamentos, que são muitos, né, irmão? Muitos pensamentos. A gente deve ficar firme. Não abrir mão dos princípios, nós já falamos no domingo passado, não abra mão dos princípios bíblicos. Muito bem. Pense naqueles tempos do seu primeiro amor. Novamente, ó. Como está diferente agora. E volte para mim outra vez, e trabalhe como fazia antes. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dentre as igrejas. O senhor está falando aqui de que vai deixar de amar, que vai consumir com fogo? Não. Apenas algo que tinha para você, para essas igrejas, você não vai ter mais. Não é salvação.
Não é salvação. É alguma posição lá no céu que o Senhor tem para os líderes, principalmente os... Eu vou falar principalmente, mas é que não tem outra palavra. Os grandes líderes que começaram pregando o Evangelho, hoje pregam outra coisa. O Senhor vai tirar aquilo que tinha para eles. Se acomodaram. E tem muita maneira de se acomodar, viu, irmãos? E, finalmente, mude a sua mente e a sua atitude, caso contrário, eu virei a você subitamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então a gente fica pensando, será que o senhor não está vendo? Esses homens, mercadores da fé, será que Deus não está vendo? Claro que Ele está vendo. Até Ele escreveu, ó. Se eles não mudarem, é que o Senhor é amoroso. Ele dá tempo para as pessoas mudarem. Se não mudarem, Ele vai vir rapidamente. Isso para aqueles que um dia aceitaram a Cristo, se acomodaram e se desviaram. Né? Todavia tenho contra vocês o seguinte: você está permitindo aquela mulher Jezabel, que se acha a si mesma de profetisa, ensina aos meus servos que o pecado de sexo não é questão grave. Ela os instiga a praticar imoralidade e a comer carne que foi sacrificada aos ídolos. Aqui vem aquele pensamento, eu acho que não tem importância. Eu acho que está tudo bem, está todo mundo fazendo. Então, muito cuidado com essas coisas, com dois pensamentos que vêm. Eu acho que não é bem assim, quando vier a palavra. Ou eu acho que isso não tem importância, quando a orientação, quando o aviso vier da igreja do Senhor. Cuidado com esses pensamentos, porque a gente acaba se acomodando. Antes de se firmar nisto, estou falando, não é que você fala, é o pensamento que vem. Acho que, bem, isso aqui, não tem importância não. Nós recebíamos ministrações em batalhas espirituais. Lembra-se, todo mundo que já sabe, de guardar objeto em casa, debaixo de maldição. Está escrito, o meu povo não terá nada em sua casa debaixo de maldição. O que é debaixo de maldição? É um objeto, seja quadro, vaso, presente, que foi consagrado a demônios. E levar para casa. Então o Senhor alertando disse assim, não tenha nada na sua casa que seja consagrado a demônios. Mas como é que eu vou saber que foi consagrado a demônios? A menos que venha com uma carranca, com um prato lá de farinha, né? Você não vai ter na sua casa que o macumbeiro trouxe. Você não vai ter. Aí isso está claro. Mas e aqueles que são enrustidos? Como é que você vai fazer? Por isso que nós temos que estar atento à voz do Espírito. O Espírito mostra. Então, nós não toleramos isso. Nós não toleramos nada fora da palavra de Deus. E isso é ordenança do Senhor. A gente não tolera. Misticismo, né? O que mais? Simpatia, pé de coelho, imagens. A gente não tolera. Outra coisa, que é muito fácil confundir. Eu acabei de falar aqui que Jesus nos amou quando estávamos mortos. Por que Jesus nos amou? Morto significa separado de Deus, no pecado. Significa o quê? Que Jesus nos amou porque nos separou do pecado. Ele ama nós, o ser humano. Mas o pecado que nós praticamos, Ele odeia. Tudo bem? Isso é um princípio divino. E esse princípio divino tem que estar onde? Em nós também. Tem coisas que para nós parecem inadmissível. A gente, por exemplo, amar um ladrão que acabou de te assaltar. Não é inadmissível? Talvez seja inconcebível, né? Como é que eu vou amar? Acabou de me assaltar. Como eu vou? Isso tem que ser divino, irmãos. Porque não pode ser falso, porque o Senhor sabe. Isso tem que ser algo em nós que vai separar a pessoa do ato que ela fez. O ato a gente abomina, condena. E se possível, né, ele está desavisado, quer se vingar. Mas a pessoa ama. O Senhor faz isso. O Senhor faz isso com todos. Aquelas pessoas que matam, aquelas pessoas que roubam. Ele separa o pecado e continua amando a pessoa. Para nós é difícil fazer isso. Ou é fácil? Se você falar que é fácil, eu preciso dar um abraço em você e pegar essa unção. É muito difícil.
Aí entra o quê? Aquilo que o diabo colocou no mundo desde sempre. Que são os pensamentos diabólicos, os valores no mundo. Os valores. Volte ao que você ouviu e creu no princípio. O Senhor está afirmando isso para a gente voltar ao primeiro amor, né? Retenha-o firmemente e volte-se para mim outra vez. Se não fizer, eu virei subitamente você sem ser esperado como um ladrão e o castigarei. Eu conheço bem. Você não é forte, mas tem procurado obedecer e não tem negado o meu nome. Portanto, eu lhe abri uma porta que ninguém pode fechar. Isso é depender de Deus, irmãos. As pessoas que se acham muito fortes, Deus não opera, porque ela é forte. O Senhor fala, não me dá lugar. Mas as pessoas que, Senhor, eu sou fraco, eu não posso nada sem o Senhor. Olha que bênção que o Senhor disse. Portanto, eu lhe abrirei uma porta que ninguém pode fechar. Não é demais? É demais. Então, note isso. Eu obrigarei todos aqueles que sustentam as causas de Satanás, enquanto afirmam que são meus, porém não são, eles estão mentindo, a caírem aos seus pés e reconhecerem que é você aquele que eu amo. Então, a perseguição à igreja, ela já existe desde que a igreja foi formada, né? E nós vamos enfrentar a perseguição até mesmo de pessoas que se dizem cristãos. Mas o Senhor disse que é eu que vou tomar a frente, né? Então guarda isso, não teme, continue pregando o Evangelho, não tema. Pelo fato de você me obedecer e com perseverança, apesar da perseguição, eu protegerei no tempo do grande sofrimento. O que é o grande sofrimento? Vamos entrar de novo naquilo que estamos aprendendo lá em Apocalipse, né? Tem teólogos que acreditam que a igreja não passa a grande tribulação, tem teólogos que acreditam que a igreja passa toda a tribulação, que a gente não acredita, mas tem aquele entendimento de metade da tribulação, a igreja vai estar presente, onde tem o princípio das dores, o aparecimento do anticristo, a marca da besta não ainda forçosa. Eu creio que a igreja vai estar aqui, que é sofrimento, vai ser sofrimento para a gente, mas o Senhor disse que vai proteger a gente, tá ok? Sofrimento e tentação que virá sobre o mundo para pôr à prova cada um dos que estão vivos. Ora, quem é injusto, por isso, irmão, a gente não pode acomodar. Qual foi o primeiro engano que houve? Deixa eu ver se eu posso falar, não vou falar depois. Olha, nós estamos vivendo esse tempo, nós temos que nos apegar mais ferrenhamente às coisas do Senhor, aquilo que o Senhor já nos ensinou. Porque o tempo, como foi falado aqui, o tempo está se abreviando. E nesse tempo o Senhor diz, ora, quem é injusto, continue na injustiça. Não tem muito tempo mais. Esse texto dá a impressão de algo rápido que vai acontecer. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Em termos de acomodação, e o versículo aqui de 1 Pedro, eu creio que ninguém ficaria acomodado se um leão estivesse na porta ali. Hein? Você já viu? O leão ali na porta, a gente aqui tranquilo? Traz um café para mim. Hein? Estava todo mundo trancado no banheiro. Eu ouvindo ver se tinha algum rugido. Bom, eu estaria, não sei vocês. Bom, mas seu irmão não tem fé? Tenho. Por isso que eu estou lá no banheiro. Tenho fé que ele não vai pular lá. E por que com outras coisas nós estamos acomodados? Não é? Princípios, eu não abro mão de princípios. Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem já leu esse versículo na Bíblia? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Todos aqui já ouviram esse versículo na Bíblia? Sim. Dá pra gente querer ser amigo do mundo? Sabe por que não dá? Por causa dos princípios, dos valores. Os valores do mundo são contrários aos valores bíblicos. Casamento, trabalho, Deus, não é? Santidade. Tudo contrário. Então, se eu quiser ser amigo, quando eu falo amigo do mundo, não é das pessoas, irmãos.
Pessoas têm que ser amigo mesmo, mas são dos valores. Se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque está contra a palavra de Deus. E o que acontece com o inimigo de Deus? Sofre. Então é um alerta para nós, como igreja, não nos acomodarmos com isso. Sim, agora vamos entrar nisso aí, né? Quem é que nos protege? Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Se o Senhor nos protege, quem que pode nos tocar? Ninguém. Quem é que sabe disso? Eu sei. Quem mais sabe? Primeiro, Deus sabe, nós sabemos. Tem mais um carinha que sabe. O diabo sabe. O diabo sabe que Deus é justo? Sim ou não? Então como é que ele vai tocar em nós? Ele tem que ter uma justificativa, ser justo, uma justificativa para tocar em nós. Vocês se lembram de Israel? Balaão foi amaldiçoar. Então, Balaão estava lá no cantinho dele, era um profeta, temia Deus, mas ele era meio mercenário, né? Quem pagasse mais para ele ia fazer. Balaão, vai lá amaldiçoar o arraial dos hebreus, porque a gente não consegue vencer eles. Mais a gente manda gente, eles ganham. A gente manda exército, eles ganham. Só se eles forem amaldiçoados. Olha o mundo espiritual que eu falei que não para. Tá bom, quanto eu vou ganhar? Vai ganhar tudo isso aqui, mais o que você quiser, então eu vou lá. Aí ele chegou pro arraial e disse: esse arraial vai ser abençoado. Eu falei: pô, mas o rei então que contratou Balaão falou: mas eu contratei você para amaldiçoar, você está abençoando? Ele falou: eu venho aqui a amaldiçoar, mas quando eu abro a boca eu abençoo, não sei o que está acontecendo. Deus não deixa. Então o diabo falou para Balaão: você precisa de uma legalidade para amaldiçoar. Mas qual legalidade? O que eles podem fazer? Veio na mente, olha o pensamento, veio na mente de Balaão. O Senhor disse que o povo hebreu não pode casar com mulher de outra nação. Se você conseguir convencer eles vão desobedecer a Deus, vão estar em pecado, abre uma brecha, o diabo vai lá justificado porque eles estão em pecado e você vai poder amaldiçoar. Foi o que aconteceu. Trouxeram as mulheres mais bonitas lá para os soldados lá, e eles tiveram relação com elas. Na hora que Balaão foi amaldiçoar, amaldiçoou e morreu acho que 3.000 homens, não lembro a quantidade, morreu muita gente, muitos soldados. Até que descobriram. E a pena foi terrível, né? Porque daquele casamento lá, eles tiveram que mandar a mulher e os filhos embora. Olha que dor, né? Porque o relacionamento acabou o marido acabou amando as mulheres, os filhos. E para sanar aquele problema, eles tiveram que mandar as esposas e os filhos embora para a terra deles. Não houve dor? Se tivesse obedecido, não tinha evitado essa dor? E evitado a maldição às pessoas que morreram? Aí nós vemos que esse versículo aqui, ó. Como o pássaro o vaguear, como o andorinho voar. Então, como é natural isso? É natural também que assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, se não houver uma causa, não tem maldição. O feiticeiro pode fazer, não pode, mas ele vai na sua casa e traz aquela, nem uma tigela, não é uma bacia de farofa com frango, com avestruz morto, olha o tamanho. Que não acontece nada na sua casa. Você não tem brecha. Não tem brecha. Assim é as outras coisas que nós comentamos. Não tem causa. A Bíblia diz que o diabo sobe até os céus e nos acusa de dia e de noite. Não tem causa, ele não consegue. Mas quando ele sobe lá é porque ele tem uma justificativa, né? Nós já explicamos sobre isso. O mundo espiritual é ativo. O diabo sobe lá com uma causa a teu respeito. Enquanto ele está subindo, o Espírito Santo está tocando em você para você se arrepender e pedir perdão. Pronto. Quando ele chega com a causa lá, o Senhor fala: mas já se arrependeu. Jesus toma a frente. Já se arrependeu. E eu já morri por causa dos pecados dele. Não é tremendo? É muito dinâmico o mundo espiritual, mas eu não posso ficar acomodado. Toda vez que acontece isso, e deixar da minha vida causas para amaldiçoar. Não posso. Eu tenho que estar atento. Não posso esmorecer. Irmãos, é assim, não pode esmorecer. Começo falando de descanso, né? Descanso é só no céu. Eu tenho que estar atento, porque o inimigo me odeia.
Vou falar uma coisa que talvez te choque. O inimigo te odeia. O inimigo odeia a sua casa, a sua família, seus filhos. Ele odeia vocês. Ele nos odeia. E ele tem poder. Eu vou dar brecha para um bicho desse? Então não posso ficar acomodado. Amém, irmãos, por termos entendido? Esse é o tema de hoje. Uma igreja acomodada. Não precisa ser a gente. Amém? Não, é uma igreja. Ela está aí no mundo.